agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia e agora, comemorando esse dia de felicidade, né? Bem que nem tudo são flores, a gente vai falar de um assunto super importante, síndrome do burnout. Para falar com a gente, Tamari Achuti, que é empresária e ela dá assessoria nas empresas, Ronaldo Coelho, que é psicólogo, e a Tássia Prado, que é advogada. Bom, agora a gente vai começar o nosso papo, sejam bem-vindos. Primeiro a gente vai perguntar, que eu li que parece que o estresse tem um pouco a ver com a síndrome do burnout, mas não é a principal causa. Explica um pouquinho pra gente. Você que é psicólogo. O psicólogo vai explicar? Vamos lá. Psicólogo, por favor, explica pra gente o que seria essa síndrome do burnout. Então, o burnout, como o próprio nome diz, né, é queimar até o fim. Ou seja, não tem mais chama, não então, tem... burnout significa queimar até o fim. Não tem mais condições de queimar, né? Tá. Então, ela é, sobretudo, uma doença ocupacional. Então, ela não tem outra causa que não a ocupação da pessoa. O trabalho. O trabalho. É uma Gente, doença então é o seguinte, do trabalho. Então, é uma síndrome totalmente do trabalho. Isso. Ligada às tarefas do dia a dia, ao trabalho, especificamente. Quando você diz o estresse ele não necessariamente está relacionado somente com o trabalho. O estresse ele pode estar relacionado a um relacionamento, a um problema de doença na família. E isso não configura o burnout. O burnout é do trabalho. Exatamente. É um estresse do trabalho. Exatamente. Quais são as outras causas, os outros sintomas, além do estresse, que prova que eu tô com um burnout? Ou ou o Fatioli, enfim, as pessoas que estão assistindo a gente em casa. Então, como ela é uma doença ocupacional e ela é uma síndrome, ela é um complexo, né? Então, a causa é o trabalho e você pode desenvolver uma série de sintomas que vai depender de cada pessoa. Alguns, então, fala pra gente. Por exemplo, a pessoa pode deprimir, ela pode não querer mais ir no trabalho. Então, não é uma coisa que se instala de uma hora para outra, tem um processo. Uma coisa que pode acontecer, a pessoa começa a ficar irônica com relação ao próprio trabalho, ela tem uma relação um pouco de distanciamento, ela não tem mais... Não se envolve mais no trabalho. Não tem mais vontade de fazer aquelas coisas, ela trata as pessoas com indiferença, né? Então também é uma coisa que pode servir como um termômetro. Bom, tem alguns sintomas físicos também. Fala por exemplo, taquicardia, cansaço, uma fadiga extrema. Então, a pessoa ela não consegue levantar para ir para o trabalho, porque, de fato, ela está fisicamente muito desgastada. Tontura, taquicardia, né, como eu falei. Uma desrealização, às vezes a pessoa ela tá falando coisas ou sentindo que ela não necessariamente está tendo o controle da vida dela e dos atos dela. Então, a síndrome de burnout, ela, além de todos os sintomas psíquicos, ela também começa a dar sintomas físicos que pode ajudar e normalmente são os primeiros que as pessoas começam a olhar, porque são os primeiros que a gente tem mais noção de como é o nosso corpo físico, né? Tá. Bom, hoje em dia é muito difícil, né, gente? Hoje em dia tá todo mundo, não todo mundo, mas a maior parte das pessoas vive em função do trabalho, aquela cobrança, a correria, a vida, principalmente aqui em São Paulo. Como a gente se proteger, assim, para não ter o burnout, né? Porque, e também como saber se eu estou realmente com burnout? Porque acontece que um dia eu acordei desanimada, acordei cansada, estou desmotivada no trabalho. Isso não significa que eu estou com burnout, né? Não. Depois de quanto tempo que isso se repetindo, a gente fala, opa, tá hora de ficar meio alerta. Eu acho, Gi, que é legal a gente contar um pouquinho do histórico, né? Eu acho que o burnout, ele teoricamente é uma síndrome nova, ela foi cunhada em 1970, então a gente não tem muitos anos. Eu não tinha escutado falar. Exato. E de fato eu acho que ela é uma síndrome que ela reflete muito a nossa geração. A nossa geração é uma geração que foi muito cunhada em cima do trabalho, do poder, né? Os workaholics, a meritocracia dentro das empresas, do qual as pessoas precisam se destacar, as pessoas precisam trabalhar muito, as pessoas precisam ir além do que a sua própria saúde reconhece e aguenta, né? Exatamente. Então, ela é, de fato, uma síndrome
um pouco nova. Acho que as organizações hoje, elas estão entendendo muito como lidar com isso, porque ela está, sim, ligada a uma cultura organizacional, né? Do tipo, as pessoas, elas querem trabalhar demais, mas, ao mesmo tempo, ela também está muito ligada a uma insegurança das pessoas, de querer provar de que elas são mais do que necessariamente elas são, que elas podem mais. Essa cobrança maior, então, leva a pessoa a ter Com certeza. Um burnout, né? Bom, gente, a Mari é a fundadora da empresa Sputnik, que investe em um modelo de experience learning para levar inovação e disrupção para dentro das empresas e que trabalha com cursos que possam por esse diagnóstico de crise psicológica e dar ferramentas para a organização que contempla a saúde mental dos seus líderes. Muito importante. Explica um pouquinho do seu trabalho, o que você faz. O nosso trabalho, a Sputnik, ela é uma escola, então ela ajuda muito na prevenção, né, no caso do burnout, de ajudar as empresas a entenderem o que elas podem fazer para não gerar consequências para o seu time como esse. Além disso, a gente leva vários conteúdos e temas muito relevantes no universo corporativo hoje. A gente sabe que o universo das organizações, elas estão passando por uma grande transformação, né? Veio aí a internet, a revolução digital, que fez com que o mundo mudasse muito o universo corporativo, e a gente ajuda com alguns cursos, palestras e workshops para ajudar as pessoas. Por exemplo, nessa corrida pelo pódio, que eu digo, né? Pelo melhor cargo, por cada vez se aperfeiçoando, melhorando, buscando novos voos, essa cobrança mesmo interna que a gente não consegue mais estar satisfeito com nada, ninguém. Eu acho que a velocidade das coisas tá vindo tão rápido que tá meio que avassalador. É isso. Como que a gente pode parar, né, e falar, opa, peraí, tá afetando a minha saúde, porque não adianta nada você nessa corrida não tá saudável. Total. Não é isso? Eu acho que é isso, assim, eu acho que não adianta só a gente colocar a culpa no universo corporativo, no trabalho, na sua função. A gente precisa ter um autocuidado e cuidar da gente. Então, é muito importante a gente perceber os sintomas que o nosso corpo e o nosso psique, né, estão mostrando, para que a gente tenha momentos com a gente de silêncio, né, uma meditação, um exercício físico. Uma vida social. Uma vida social, se divertir além do responder e-mails, responder WhatsApps, responder mensagens relacionadas ao trabalho. A gente precisa balancear nossa vida entre o sucesso profissional, mas o sucesso pessoal também. É, verdade. A gente fala, eu tenho vários amigos assim, que, tipo, acham o máximo, eu sou workaholic mesmo, não sei o quê. E a gente vai reparando, eu mesmo já passei por isso. Estava estudando, trabalhando e com filho, tudo, casa. Chega uma hora que você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Mas eu acho né? que a culpa é da empresa. Agora vamos nesse falar. ponto, né? Vamos Não, lá. é Fala porque- com a gente, Tássia. Você que é advogada. Eu sou advogada e eu atuo, né, 90% é para a empresa. E eu acho que a culpa, é claro que a gente precisa se entender, como ela falou, mas a empresa, ela precisa saber como cobrar metas. Porque eu chego para os meus empregados e eu falo, olha, eu preciso que vocês todos saibam de determinado assunto, eu preciso que vocês arrumem 20 máquinas, quem arrumar vai ganhar um bônus, quem não arrumar, ó, o desemprego está aumentando. Então, só de eu fazer isso com os meus funcionários, eu estou gerando uma competitividade exagerada. Então, a gente tem muita empresa com aquele negócio do ranking, né? Eu ia falar agora, Que mas as Tássia, pessoas- veio, vamos lá. A empresa, ela quer gerar lucro, certo? Certo. Então, assim, você estava dizendo que, tipo, a culpa é da empresa, então, que a empresa que... Só que a empresa quer gerar lucros. E como que ela vai fazer para gerar Mas então, lucro, gerenciar as ó. pessoas, tornar as pessoas... A competitividade, se de forma saudável, Exato. eu acho que faz bem para a empresa, né? Talvez a culpa não seja a melhor palavra, mas responsabilidade sim. Tá. Por quê? Se ela não divide, que é uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho, Exatamente. se ela não divide o sentido do trabalho, pensa uma Como pessoa... seria dividir o sentido do trabalho? Por que eu estou fazendo aquilo? Isso Pra quê? Eu Qual empregado, propósito eu por empresa. trás? Eu trabalho ou eu trabalhador ou eu empresa? Todo mundo. Tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. Porque se você está fazendo uma coisa que não faz sentido, isso faz com que você entre num looping de pensamentos que é altamente estressor. Que é, eu vim trabalhar aqui para quê? Eu tenho que me matar de trabalhar para quê? Entendi, Isso- é o seu traz, né? propósito, é isso. Exato. É. Isso é Então, fundamental para tem que ser dividido. E Então, as- tem responsabilidade que é ocupacional. Quando não tem empresa, quando a pessoa trabalha, por exemplo, sozinha, tem
também é uma questão que é ocupacional, né? Por exemplo, uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa que trabalha por si só, né? O quanto que ela se cobra, o quanto tem sentido aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, trabalhar só por dinheiro é um sentido que se esgarça muito rápido. Então, a probabilidade dessa pessoa sentir que não tem porquê o que ela está fazendo é muito rápido, é muito fácil disso acontecer. Isso é muito legal. Quando você vai, por exemplo, olha, na nossa empresa nós temos a meta, tem que bater tal meta. Por que você tem que bater essa meta? Qual é a importância dessa meta para a empresa? Porque a empresa, eu quero lucro. Dinheiro, a não tem empresa ela quer lucro. A empresa quer dinheiro. Para ela ter lucro, ela precisa de produtividade. Para ela ter produtividade, ela precisa deixar o meio ambiente do trabalho adequado. Então, eu quero que os meus trabalhadores, eles trabalhem felizes. Eu quero que os meus trabalhadores queiram trabalhar, queiram produzir. Porque senão ela até pode ter uma produtividade, mas ela vai acabar. Ela vai ter um pico de produtividade, que é justamente quando a pessoa está trabalhando muito, mas de repente ela perde aquele trabalhador. E aí ela vai ter um gasto, ela estava querendo lucro, ela vai ter um gasto maior, porque ela vai perder o trabalhador, ela vai precisar de um outro funcionário no lugar, ela vai ter que treinar esse funcionário, então você recomeça. Agora, você como advogada, como que o trabalhador pode chegar à empresa e falar assim, olha, eu tô com uma síndrome, como que ele pode provar? Porque senão qualquer um vai chegar e falar, eu tô com síndrome de burnout, eu não quero mais trabalhar, vou me afastar. Não é tão simples assim. Não. É bem complicado mesmo você provar. Agora a gente tem, né, a CID própria, tudo, mas o que ocorre? Eu preciso sempre, e eu falo, muita gente fala assim, Tássia, mas é muito difícil isso. Como que eu, empregado, vou chegar na empresa e falar, olha, eu não tô bem. Mas o que ele precisa? Ele precisa de um psicólogo? Ele precisa ir ao psicólogo, hoje com a CID, que vai valer a partir de 2022, o médico do trabalho, afasta pelaquela CID. Até hoje, que é o que a Tássia estava falando. Então, é difícil o médico porque que não atesta tinha... que ele tem isso. Isso, é o médico. Então, até hoje, a CID é a Classificação Internacional de Doenças, então vai valer para o mundo inteiro. Né? Então, até hoje, a pessoa era afastada por depressão ou por estresse, o que fazia com que dificultasse o processo de responsabilizar a empresa e o trabalhador ter os seus direitos. Né? Porque, como a gente estava dizendo, a depressão, o estresse pode ser causado por qualquer outra coisa da vida. Né? Então, o burnout não, só é o ocupacional. trabalho. Então, esse é o ganho que a gente tem nesse momento. Então, no momento que ela é afastada, ela tem os seus direitos garantidos. Ô, Fati, quer perguntar alguma coisa? Quer se chegar? Quero. O seu salário agora vai ser todo meu, tá? Porque você não vai mais trabalhar por dinheiro. Tô logo te avisando, tá bom? Não, até vou pedir desculpa se de repente fizer alguma pergunta repetida, que eu estava aqui. Bahia foi só que na retaguarda definir, buscar alguns ingredientes, mas eu estava conversando com ele aqui só para fazer um andamento certinho da receita, então vou repetir. Peço desculpas se de repente a pergunta que eu fizer agora, por acaso já foi feita, né? Mas em relação, para os três, mas primeiro para a Thaís, ou para a doutora Thaís, advogada, é uma ação trabalhista que se chama quando o seu cliente vai requerer uma situação dessa diante da empresa, é isso? Sim. O trabalhador, ele entra com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, e nela ele vai pedir a indenização por danos morais, por danos materiais, ele vai pedir uma estabilidade, que o que acontece muito é que às vezes a empresa ela demite o funcionário ou ela não manda o funcionário para o INSS, então o funcionário não consegue se afastar, ou ele se afasta e quando ele volta a trabalhar, a empresa faz o quê? Manda embora. Que acontece com frequência. Muita frequência. E esse funcionário, ele tem, quando ele é afastado pela síndrome de burnout, como é considerado um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, então ele tem uma estabilidade de 1 ano. E ele tem que continuar na empresa. A empresa não pode mandar ele embora assim. Então, vamos lá, se eu entendi correto ou não, porque a advogada é você, me permita, não é? Ou a senhora, que é aqueles termos, né, formais. Eu mesmo falei que não era uma entrevista, usar esses termos formais também, né? A senhora! Disfarça, sorvete na testa. Então, Thaís, eu te pergunto o seguinte, aposenta por invalidez, não? Alguns casos. Alguns casos, sim. Aí é um pouco mais complicado. Você vai ter que comprovar direitinho que você, de fato, não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter aquela função. Mas, geralmente, o que acontece é, o trabalhador ele fica afastado por um tempo, porque ele precisa desse descanso, né? Porque a síndrome é o esgotamento.
Então, ele chegou no momento de esgotamento. Ele precisa Perfeito. desse descanso, de um tratamento, e depois ele retorna. Então também confesso que me equivoquei, porque entendo que essa pergunta da invalidez deve ser ao Ronaldo, que é psicólogo, que é uma questão já clínica ou médica, ou como diz um amigo, clínica / médica, né? Da aposentadoria por invalidez, a pessoa pode estar nesse estágio perante a tua opinião, a sua visão, o seu conhecimento da questão médica. Uma questão médica, outra é a de trabalho e de justiça ou de direito, né? Mas pela sua ótica, pode acontecer? É comum? Já aconteceu? Não? O que você nos fala, por favor? Então, Fatioli, pode acontecer, né? Como é uma síndrome de esgotamento, a recuperação, o processo de recuperação, ele pressupõe um afastamento do trabalho para que a pessoa possa reorganizar a sua relação com aquela profissão, né? Com a sua profissão. A depender da profissão da pessoa, ela não consegue mais exercer aquela profissão. Tipo, esgotou de tal forma que ela não... Por exemplo, um médico. Às vezes ele não consegue mais voltar a ser médico. E quais são esses sintomas assim, de esgotamento? Nossa, eu tô esgotada. Porque a gente sempre fala e não sabe mesmo o significado. Quais são os sintomas físicos mesmo? Que fala, eu preciso me afastar. Ó, vamos lá. Como diz o Fátio, sopa de letrinha. Fica fácil para quem está assistindo a gente. Olha aqui. Dá licença. Olha aqui. Vai chegando. Para ficar fácil para quem está assistindo a gente, às vezes a pessoa está cansada, está estressada. Às vezes a pessoa está cansada, estressada e ela não... Em que momento eu devo descansar ou eu devo parar de trabalhar? Por exemplo, ó, uma das coisas que se relaciona às profissões que mais têm burnout, por exemplo, é quando a pessoa não consegue se desligar do profissional e ter a sua vida pessoal. Por exemplo, então, médicos, muitas vezes, enfermeiros, policiais. Aí, Robertinha. Obrigado. Padres. Que é o quê? Padres? Olha! Porque, por exemplo, e é subnotificado, inclusive. Por quê? Padre, quem imagina que padre é uma profissão? Por exemplo. E quem é amigo de alguém que é padre? Porque o padre, ele é padre. Ele não tem uma vida própria. Ele se torna padre para sempre. É diferente, por exemplo, um pastor de igreja, ele tem ainda... Mas padre da igreja, os bispos... Não, tem uma relação que a pessoa não consegue ser outra coisa, né? Então, médicos, que são médicos o tempo todo, eles têm que estar ali online, né? No trabalho deles o tempo todo. A bola está pingando, eu vou chutar. E para todos nós, essa retaguarda que o senhor está vendo, de colegas de retaguarda, para Gi, para Décio Pitinini, que já há mais tempo na TV, né? É já mais experiente do que a Gi, do que eu. É para todos nós que trabalhamos nessa área da comunicação, que é natural a cobrança, né? Que é natural a cobrança. Olha, para ser muito prático, aqui mesmo, na Rede Brasil, não temos aquela cobrança doentia, que é doentia, de algumas outras emissoras pela questão do Ibope, que é uma cobrança doentia, é um negócio desesperador. Não sei se vocês sabem, mas os programas você trabalha com monitor que mostra minuto a minuto o retorno de audiência. E aí é uma cobrança, que eu repito, doentia, né? E isso parece que tem alguém te martelando, te dando uma marretada na cabeça e empurrando você à parede. Isso é um detalhe. O outro é que a nossa profissão, pela questão do ao vivo, a gente diariamente aqui comanda um programa, como agora com vocês, de 3 horas ao vivo. O Brasil inteiro vendo, o mundo via internet, não é? É uma responsabilidade grande, como em toda e qualquer TV, ou como em todo e qualquer programa ao vivo. Nós somos alvo em potencial, pacientes em potencial, todos nós que trabalhamos em veículos de comunicação para vocês, para o acompanhamento. Eu acredito que sim. E quando a gente fala que a responsabilidade da empresa é porque o mais fácil é culpabilizar a vítima, né? Que é quem sofre. Então, o que eu posso fazer para não sofrer? Né? Então, essa pergunta, ela sempre vem. Mas tem uma questão que até a cobrança que o Fátima falou também, de entender de tudo um pouco. A gente que é comunicador, a gente tem que entender de tudo um pouco, saber desse... A gente mesmo foi burnout, meu Deus, peraí, tem que estudar correndo para saber o que é, porque eu vou entrevistar pessoas. O que acontece? Essa cobrança da gente quando também. Quando a gente fala que a responsabilidade da empresa é que estratégias que a empresa vai ter para cuidar disso. Perfeito. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com a instituição hospitalar.
Os médicos intensivistas, que são os médicos de UTI, Tá. é isso, ele tem que saber tudo antes. Porque a hora que a pessoa parou, Você não se a tem pessoa é tempo. renal crônica, se a pessoa Aqui tá tem... ao vivo, você não tem tempo de estudar. Todas as interações medicamentosas, ele tem que saber tudo antes. E aquelas vidas estão sobre a responsabilidade dele. Então tem algo que é altamente estressor que não tem como tirar do trabalho. Então o que você faz? Você pode montar, o que a gente fazia, né? Montar uma estratégia para médicos em especial, que é o grupo Balint. Nesse grupo, os médicos, eles se reúnem, a equipe de saúde se reúne para discutir estratégias para lidar com o cotidiano do trabalho. Nesse momento, Prevenção. a equipe melhor. constrói formas de lidar com aquilo que é necessário e aquilo que não é, eles vão se reorganizando. Tá, sem te cortar, cortando. Só uma delicadeza aqui. Tem pergunta no WhatsApp por isso, Vamos tá? lá. Peraí, dá licença, deixo aqui. eu Posso queria ficar por falar aqui? sobre pergunta. Ou fico de costas para a câmera? Não, pode ser? Tá, ó. Chegou pergunta no WhatsApp no 964451554. Mande a sua pergunta, 964451554, 11 é o nosso DDD, tá? Vamos lá, bom dia, bom dia. Gostaria de saber quando é o momento de procurar ajuda profissional. É uma primeira pergunta. A segunda, como sei que meu estresse diário pode estar caminhando para a síndrome? A segunda pergunta. Nome Fabina. Fabina mesmo? Deve ser, ou Fabiana, Fabina, enfim. É Carvalho de Minas Gerais. Um abraço a você, aí aos mineiros e mineiras que nos assistem muito carinhosamente. Muito obrigado. Então vamos lá. Primeira, quem vai responder? O psicólogo. Volta lá. Ó, o psicólogo responde. Tá, qual é o momento de procurar ajuda profissional? Bom, o esgotamento ele vai se dar, né? Eu trabalho com um conceito de saúde que é assim, a gente não consegue delimitar uma linha para separar o normal e o patológico para todas as pessoas do mundo. Mas cada pessoa sabe a sua linha. A gente sabe quando Nosso limite, né? quando a gente não está bem. Então, respeitar esse limite, quando você sente que você já não está trabalhando como você gostaria, que você não está produzindo Então, como você gostaria. começar do começo, como diz o filósofo, vai? Para essa moça de Minas Gerais e para todas as pessoas que estão nos vendo aí pelo Brasil afora, aliás, um beijo, um abraço, muito obrigado. Vamos lá, doutor, elenca também, enumere 4 ou 5 orientações que podem ser, que também não é uma exatidão, podem ser os sintomas em relação a essa pergunta, por favor. Perfeito. Primeiro, você se perguntar. Todas elas têm a ver com se perguntar, né? Eu gosto do trabalho que estou fazendo? Ele tem sentido para a minha vida? O quanto que eu me sinto feliz enquanto eu estou fazendo o trabalho que eu estou fazendo? Os outros. Como que esse trabalho, ele funciona na minha vida? Ele me dá mais ânimo ou ele me esgota? Tá. Né? Eu acho que são algumas coisas que, de algum modo, já te diz... esse também é importante. Eu tenho condições de, no meu trabalho, discutir sobre aquilo que não está bom para mim? Né? Como são as relações de poder no meu trabalho? Eu tenho autonomia no meu ou não? trabalho, eu sou tratado como número ou sou respeitado? Isso, Fatioli, eu acho que é uma grande mudança que, pelo menos eu, como consultora, e estou dentro de muitas organizações, assim, eu sinto. As empresas, elas se deram conta de que não adianta só querer o lucro. É preciso criar uma cultura saudável e um ambiente saudável de trabalho, porque senão se torna caro para elas terem uma equipe doente, ter, né, algo que vá além só, precisa ir além do lucro, precisa ter um propósito, precisa ter um porquê por trás daquele dia a dia do seu trabalho. Então, eu sinto que as organizações, elas despertaram para a importância dessa prevenção e elas sim estão, algumas, né, delas, ou as que ainda não estão, acho que estão no caminho, de como a gente vai criar uma cultura organizacional que vá além só da cobrança da meta, mas que vai ter espaços de diálogo e de troca e de ouvir o funcionário que talvez não esteja passando por um bom momento. E aquela história que você falou de se esvaziar, né, para poder estar bem inteira no trabalho. Ó, a Gi já retorna com vocês, só um instantinho, eu vou lá. Vocês têm dormido bem?
Sim. Hein? Então podem dormir ainda melhor. Olha, é para dar um gancho com o que eu vou falar agora. Ah, meu Deus do céu. Vem cá, só no final, a gente já vem com os contatos e as participações finais dos profissionais da Mari, do Ronaldo e da Thaísa, que nos visitam aqui muito oportunamente, né? Olha, 12h, 2 minutos. Ei! Olha a hora, hein? Gente, um dia bem legal, por isso que eu perguntei de dormir para eles brincando e tal, mas para dar um gancho, né? Faz só para um saladão só aqui em nosso programa, porque um dia bem legal e bem disposto começa com a New Comfort Colchões, fabricante de colchões terapêuticos, tá? É isso mesmo, pessoal. Colchões terapêuticos são o quê? São colchões indicados para quem sofre de vários problemas de saúde, como, por exemplo, má circulação, cãibras, dormência nas pernas e nas mãos, nervo ciático que dói tudo aqui, pega até a perna, não é? Dores na coluna, para quem dorme mal, para quem acorda cansado ou cansada, para quem está com sono agitado, para quem está com muito peso, eita nós, hein? Enfim, para quem precisa dormir melhor, os colchões da New Comfort têm 8 tipos de terapias e 21 tipos de massagens, tá? Como o perfilato terapêutico e ainda tem a densidade única progressiva, tem a terapia magnética, tem o infravermelho longo e tem o melhor sistema vibroterápico. Através de um poderoso controle remoto, tudo isso vai funcionar. E os colchões vão ajudar você a relaxar na hora do seu merecido descanso com muito mais conforto, tá? E mais, o controle remoto que vem, né? Ele tem o timer, tem o reloginho que é para você programar, ele vai desligar sozinho e você não se preocupa com essa situação. Mas atenção, você não encontra os colchões da New Comfort em lojas de rua, em shoppings, em centros comerciais, somente pelo telefone. E você não paga para ligar. Por favor, anote ou anotem o telefone, por favor, 0800 765 5535, 0800 765 5535. E tenham mais explicações, tirem dúvidas, agendem uma visita. É de graça agora mesmo. Os consultores da New Comfort vão até a sua casa, até o endereço que você indicar, vão fazer uma apresentação de todos os benefícios dos colchões, de graça, tá? Recebendo os nossos consultores, vocês já vão ganhar um brinde bem legal, mas bem legal mesmo. Qual é? Não posso contar. Por isso, não espere mais, telefonando agora para a sua saúde, 0800 765 5535, 0800 765 5535. Falando que assistiu, olha, eu vi aí com o Fatioli, assisti lá no Papo em Dia, você vai ter uma condição mais especial para comprar. E quem é aposentado, aposentada, pensionistas, tem planos também diferenciados. Por isso, liguem para a saúde de vocês, para a nossa saúde, não é? 0800 765 5535, 0800 765 5535. New Comfort Colchões, o colchão do sono melhor. Não passe vontade, não espere, não custa nada, não vai te arrancar dedo, não vai te cair pedaço, o telefone não vai quebrar. Ligue, se informe, o valor e os benefícios vão te surpreender positivamente. New Comfort Colchões. Ei, Gisele Alves, nossos visitantes estão com fome, hein? Mas antes você tem que encerrar com eles, não é isso? E aproveitando, insônia também, não é? Que a Mari estava falando aqui, é um dos sintomas de burnout, não é isso? Então, gente, um bom colchão faz toda a diferença, não é isso? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Esse assunto a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas eu vou agradecer vocês, vou pedir para cada um de vocês dar os contatos, saber como é que podem achar vocês, as empresas, os trabalhadores, né? E você também, os trabalhadores e as próprias empresas. Claro. Tá bom? Ótimo. Quer o emprestado telefone aqui que você falou? Sim, então, na verdade, o nosso trabalho ajuda muito as empresas nessa prevenção. Então, como a gente pode criar um ambiente mais saudável, quem tiver interesse em algum projeto com a gente é sputnik.orgs, o nosso site, e o telefone é 011 30 64 23 33. Muito obrigada, Gi, obrigada. Nós que agradecemos. Quem acompanha vocês? As moças estão com vocês? Sim. Quem são? Nossas Assessoras? São assessoras. Então tá bom. O pessoal da retaguarda, né? Ganham uma grana, ganham muito bem, mas deixa Não tem quieto. síndrome de burnout. Não tem síndrome. Eita, meu Deus do Trabalham com céu. propósito, felizes. Doutor Ronaldo, para quem quiser fazer uma consulta ou quem tiver com sintomas do burnout, como que te acha? Então, pode já acessar o meu canal no YouTube, Conversa Psi, PSI, né, de psicologia. Meu Instagram, Ronaldo Coelho Psi. E tem o meu site também, ronaldocoelhopsi.com.br.
Doutora Thaísa, com você agora, seus contatos. Primeiro, eu pra quem queria quiser. muito agradecer a presença. Eu acho que a gente tem que falar mais de síndrome de burnout. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre a prevenção. A empresa, ela tem como ter lucro, ter produtividade e cuidando do seu bem maior, que é a sua equipe, né? Agradeço muito o convite. Eu tenho um Instagram que é @entenda-seu-direito e lá eu dou muitas dicas, muitos assuntos jurídicos, muitos assuntos para a população em geral. Tá bom, muito obrigada, viu? Preparem-se, Bom. viram as quantidades de mensagens ou a quantidade de mensagens via WhatsApp, não é? O Brasil inteiro, hoje na estreia de mais um canal de comunicação, que no caso é esse WhatsApp, vocês observaram da quantidade, então preparem-se que com certeza muitas mensagens vão chegar. E por falar em saúde, vale lembrar, não é, Gê, que ainda Duda hoje no Papo em Rodrigues. Dia, 12h07, olha a hora, ainda 12h07, daqui a pouco a Duda Rodrigues, que é do nosso time, também toma sopa de letrinha, fala fácil pra caramba, traz um importante médico ginecologista, então, alô mulherada, vai ter mais uma consulta de grátis para vocês com oportunas informações, né, E Gi? tem mais camarão na moranga também. peraí, por Gente, isso vocês não. vão ficar aqui, tá bom? Eu já vou garantir Só que a minha gente vai pro porção. intervalo já, não sai daí. Já volta já.